Bom dia a todos. Vamos abordar hoje um assunto, embora triste, mas muito importante, que é o feminicídio, né? Eu gostaria de início dizer para vocês o que entendemos no sentido de nós, os militantes dessa causa, entendemos o que seja feminicídio, né? Ou seja, é o assassinato de mulheres ou meninas por uma questão de gênero, simplesmente por serem femininas. Então, o que está por trás disso? O menosprezo que certas pessoas têm em relação à condição feminina. Ou seja, há um segmento que se acha superior e até se acham donos das mulheres e das meninas e chega ao ponto máximo, que é o assassinato dessas pessoas, né? É interessante que a socióloga sul-africana Diana Russell, ela chamou atenção para um aprimoramento do conceito do feminicídio, diferenciando e tirando de dentro dos homicídios, né? Então, por quê? Porque dentro de homicídios, o feminicídio ficava oculto, ficava escondido. Então, ela teve a brilhante ideia de explicitar, separando um evento de outro, né? E é interessante, porque essas ideias vão evoluindo para que melhoremos a nossa atuação contra esses eventos nefastos, não é verdade? E de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é uma comissão extremamente importante, essa comissão, a CEPAL, chegou à conclusão que nos 23 países aqui da América Latina e Caribe, o Brasil está entre os piores nesse ranking, né? E veja uma coisa interessante, dizem que na América Latina e Caribe, de cada 10 assassinatos de mulheres, ocorrem 4 no Brasil. Olha que absurdo, 4 são realizados no Brasil. Então nós caminhamos para uma performance negativa sempre. Eu sempre chamei a atenção dos espectadores, já há muito tempo, que quando ocorriam esses eventos esportivos muito grandes aqui no Brasil, ou na América, Copa América, tipo Copa América e tal, Copa do Mundo, eu pedia para as pessoas prestarem atenção em dados econômicos de cada país, dados educacionais, dados de saúde. E eu dizia já naquela época, quando as pessoas estavam se vangloriando que o Brasil era a 6ª economia do mundo, eu já dizia que quando equiparadas, quando se fazia uma síntese dessas populações, o Brasil perdia para quase todos os países aqui da América e ganhava no futebol, né? Embora eu não queira falar mal do futebol brasileiro, mas agora está mais realista, não encobre esse ranking nefasto de que é um dos países mais desiguais do mundo. Não adianta você ter a 6ª economia, ou a 7ª, ou 8ª, e ser extremamente desigual. E pior, ser desigual nos gêneros, ser desigual contra as mulheres. Outro dado alarmante no Brasil, que nós temos que ligar o feminicídio ao racismo, há um número muito maior de mulheres negras e meninas negras mortas por homens que brancas. É um dado interessante, mas uma diferença enorme. Se na média dá 4,4 por 100 mil habitantes, ou 100 mil mulheres, 5,3 são de pessoas negras e 3,5, algo por volta disso, são brancas, né? Para ver como o racismo
anda de mãos dadas com o feminicídio. Correto? Então é interessante isso. Então essa média nacional nos envergonha, porque as mulheres vão sendo preparadas, muitas delas, para serem mortas lá adiante, né? Com relacionamentos tóxicos. Né? É uma sociedade, a sociedade machista e racista produz, em sua maioria, homens tóxicos e mantém relações tóxicas com essas mulheres. Não estou aqui inocentando todas as mulheres, porque tem mulheres tóxicas também, mas são minoria. E a gente verifica que a maioria dos homens estão enquadrados nesse item de toxicidade, ou seja, pode fazer mal às mulheres, né? Para ver que o machismo não é algo inocente, né? Agora, uma outra forma da gente apagar essa luta é querer igualar detalhezinhos insignificantes entre homem e mulher. Por isso que nós começamos por algo duro, algo cruel, que é a questão do assassinato, né? E tem outra questão também, que é a discriminação contra as mulheres no trabalho, nas relações em casa, no trabalho, né? Mas nós estamos batendo na tecla do mais absurdo e dentro desse ranking, né? Então, o Brasil já é o 5º no mundo de feminicídio. E perdemos aliás, ganhamos, entre aspas, El Salvador, um país em guerra, onde há estupro e morte de mulheres durante os combates dentro da própria nação. A Guatemala, a Colômbia, um país que é um turbilhão, e a Rússia, que saiu do socialismo. Vejam vocês que o socialismo também não cuidou de extirpar esse mal. Tanto é que voltou forte com a Rússia capitalista. E depois vem o Brasil em 5º lugar, né? Uma marca vergonhosa, né? E precisamos também ver o que é necessário fazer, né? Uma socióloga também, especialista nesse assunto, a Soraya Mendes, dizia o seguinte, que as universidades que se colocam como produtoras do saber, do conhecimento, isso eu colocaria hoje em dia algumas aspas nisso, hein? Mas segundo a Soraya, as universidades deveriam bater nessa tecla em todos os cursos, porque lá também se gesta a discriminação e o racismo e o feminicídio, porque não faz a sua parte. Outro segmento que não faz a sua parte é a mídia. A mídia trata apenas de reproduzir os acontecimentos horríveis da sociedade, mas não causa nenhum movimento de mudança nessa questão. E você tem que pôr em movimento a mudança. Uma mudança para melhor. Agora, outra questão. Esses países que foram citados são países em que a população tem muitas armas. Inclua aí os Estados Unidos, né? Agora, países tensos, economicamente frágeis e a população armada, você tem aí os ingredientes para o feminicídio. E o Brasil está caminhando, está piorando nesse item, porque está indo ao encontro da flexibilização do uso de armas. Imagine esses homens tóxicos, violentos, com arma de fogo dentro de casa. Só um burro pode achar que isso vai melhorar a vida da população. Só um idiota, ou uma idiota, porque há mulheres idiotas, inclusive no Congresso Nacional, defendendo essa ideia. E as outras mulheres se iludem por quê? Porque não percebem que elas estão por cima e aliadas a esses homens atrasados. E tem gente atrasada de todas as nuances políticas. Essa é a verdade. Então, mais armas dentro de casa, né?
acidentes, assassinatos. Isso tende a aumentar, né? E nunca melhoraria a situação, né? Então, outra questão que eu estava falando, a questão das armas em casa. 84% dos assassinatos é dentro de casa. Por quem? Maridos ciumentos, ex-maridos ciumentos, namorados ciumentos. Então, não se dá tanto na rua. O feminicídio se dá no lar docilar. E é gestado durante anos, na maioria das vezes. Ou durante poucos meses. Tanto faz para a desgraça acontecer. Ou demora muitos anos, ou em poucos meses a desgraça se apresenta, né? E é um crime de difícil prevenção, porque as pessoas estão ali quase que em consenso, juntas. E ninguém sabe quando a coisa derrapa para um assassinato. Mesmo quando a mulher reclama na delegacia da mulher, vai lá e tal, mesmo assim não garante que estará livre do assassinato. Mas pelo menos é uma atuação, é uma providência muito necessária, né? Agora, eu como psicólogo, preciso acrescentar esses dados que as sociólogas nos apresentaram, né? A Soraya Mendes, a senhora Diana Russell. Eu queria acrescentar o seguinte, o ponto de vista psicológico também, dessa violência dos homens contra as mulheres, que tem muito a ver de sociedade para sociedade. As pessoas podem dizer, bem, mas em toda a sociedade acontece isso. Sim, mas se usar um pouco a inteligência, vai ver que o percentual de uma sociedade avançada é muito menor que de uma atrasada nesse item, né? Então, por exemplo, os países que estão em primeiro lugar nos direitos humanos fundamentais, os nórdicos, por exemplo, Dinamarca, Holanda, enfim, aqueles países lá em cima, a Finlândia, o índice de feminicídio é muito baixo. E o índice de arma em casa é quase zero. Os ministros vão trabalhar de bicicleta, de ônibus. Aqui há uma parafernália para o ministro se apresentar ao trabalho, né? O ex-governador do Rio de Janeiro que está preso ia de helicóptero trabalhar. Quer dizer, é uma síntese a inteligência e a sensibilidade nacional, né? Mas então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que o machismo, ele, infelizmente, ele é gerido dentro de casa, dentro do lar docilar, e quem é cooptada para pôr nutrientes a esse desequilíbrio são as mulheres. Não que elas gestem isso, não. Elas são vitimadas e a vítima vitima sem querer. Então a vítima cria um menino machista já desde pequeno e cria também uma menina para aceitar o machista já desde pequeno. Muitas vezes é começar pelo próprio pai, pelo tio, pelos parentes, que são violentos, né? Se faz de civilizados e são violentos, né? Então veja só, há um deslocamento do ódio da criança para os cônjuges ou para as namoradas depois de grande. Há uma transferência de ódio, porque essas pessoas, os machistas, são muito frágeis, emocionalmente frágeis. Não seguram o impulso agressivo. Eles querem realizar o impulso agressivo. Então, desde pequeno, eles são intolerantes à frustração do mamar. Quando a mãe tira o seio, eles ficam bravos em demasia. Eles querem ser atendidos mais rápido do que as outras crianças, né? E gestam um ódio em relação à mãe e guarda e menospreza a mãe dentro de casa. Acha que a mãe tem que fazer as piores atividades. Fora de casa, acha que naturalmente ele tem que estar acima dos cargos de mulheres. Ele acha natural. Então, se o cidadão é branco e macho,
ele tem naturalmente, sem fazer nenhum esforço, numa sociedade justa e machista, nítida vantagem sobre a mulher e muito mais sobre os negros e as negras. É tenebroso esse pensamento. Quer dizer, uma das coisas que nos atormenta num país como o nosso é a ignorância. E as pessoas são bravas, querem exercer o achismo com violência contra nós. Compreende? Então vocês vejam que o cidadão já desde pequeno não aceita a frustração de não ter o seio da mãe. Depois nas brincadeiras não aceita perder para as meninas. E ele vai crescendo frágil, só que com um corpo musculoso, tem mais força e acrescenta isso arma. Arma branca, facas, canivetes ou agora arma de fogo, né? Que querem ampliar ainda mais. Já é uma das sociedades mais armadas que nós temos conhecimento. Né? Não são só os bandidos que andam armados. Muita gente anda naturalmente armada e querem piorar essa situação. Então, são movimentos contra as mulheres. E muitas vezes as mulheres votam nesses elementos. Nos deputados machistas, enfim, nos senadores machistas. E em mulheres machistas também, que vão lá defender os homens, como se precisasse. Né? E por que eu falo isso, mulheres machistas? Porque o machismo não tem sexo. O machismo é um comportamento que pode estar dentro da mulher ou dentro do homem. É lógico que prevalece nos homens, porque são os que historicamente sempre levaram vantagem, inicialmente pela força física, antes das revoluções, né? Principalmente a Revolução Industrial. Hoje em dia, com a revolução eletrônica da internet, a maioria das funções não tem nenhuma razão de ser exercida por homens. Pode ser exercida por mulheres, mas mantém o racismo. Por quê? O racismo e mantém o machismo. Por quê? Porque o homem levaria vantagem naturalmente e sem perceber. Tão ingênuos, tão meigos, que não perceberiam que estão levando vantagem por isso. E acham extremamente natural. Né? Então, imagine a revolução que precisa ser feita numa sociedade como essa, em que predomina o racismo e o machismo. E psicólogos, mentores, consultores ficam brincando com as situações, com um palavreado superficial, inclusive dentro das próprias empresas, achando que são sabidos, mas nunca toca no cerne das desigualdades, porque também fazem parte dos que estão por cima. Né? E não se trata de inverter a posição, se trata de se banir a ignorância onde for possível e já. Não precisamos esperar tanto tempo, séculos. Nós estamos nos tempos de mudança, ainda bem.